nós podemos e devemos olhar para Maria. Em Maria nós descobrimos o que Deus tinha na cabeça quando fez o ser humano. Maria é o projeto original de Deus que viveu em plenitude aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus projetou. Por isso ela é a cheia de graça. Mas ao olharmos para Maria, não devemos reconhecer nela só o passado, o projeto de Deus. Nós podemos e devemos, e é isso que ensina a festa de hoje. Olhando para Maria, nós percebemos o nosso futuro, o seu futuro, o meu futuro. Celebrar a festa não, a solenidade. Ou seja, a igreja olha para esse mistério e percebe que ele precisa ser celebrado solenemente. E por que solenemente? Porque ele nos revela o carinho, a ternura e o projeto de Deus a nosso respeito. Mais bonito ainda, a festa solene da Assunção de Maria revela a santidade, a grandeza, a beleza do corpo humano. Há uma ideia errada, meus irmãos, e que muitos dizem que a culpa é da igreja, e é mentira. Essa visão negativa do corpo nós devemos ao grego. Foi um presente de grego, porque foi Platão, o grande filósofo. Platão tinha a ideia de que o corpo era ruim, que o corpo era a prisão da alma, que na verdade o ser humano existia na essência, no pensamento, no mundo das ideias, e que porque ele caiu no erro, ele foi lançado na terra, e agora condenado a viver no corpo. O corpo é a prisão da alma, e por isso historicamente, inclusive muitos santos tiveram uma visão errônea do corpo e tiveram uma visão errônea dessas energias, como a Luzia usava tão bem esse termo ontem na oração da manhã, que estão dentro do nosso corpo. Grandes santos, por exemplo, São Francisco de Assis. O dia que você for em Assis, e aliás muitos de vocês poderão ir comigo, com o Dunga, no final desse ano. Nós estaremos lá no congresso, o Padre Jonas, no congresso das comunidades, e vamos em Assis. Ainda dá tempo, entra em contato com o pessoal da Obra de Maria, e lá em Assis nós vamos ver uma coisa linda. Quando a gente entra na igreja, depois tem aquela igrejinha antiga, pequenininha, de São Damião ainda. Hoje é uma basílica linda, maravilhosa. Na parte baixa de Assis, Assis é a parte baixa, a parte alta da cidade. Isso é lá embaixo. Aí quando você vai conhecer os aposentos de São Francisco, você está passando assim, você vê um canteirinho, o tamanho dessa esquina aqui assim, um canteirinho de rosas. E eu, como adoro flores, fico extasiado diante daquele canteirinho, porque aquele canteirinho é o único lugar no mundo que dá aquela rosa sem espinho. Tira dali a rosa e planta em outro lugar, nasce com espinho. Tira uma rosa com espinho e planta ali, nasce sem espinho. Isso é um milagre que já tem 800 e tantos anos. Toda rosa que nasce naquele pedacinho nasce sem espinho. Por quê? São Francisco, antes de ser santo, o Chiquinho era danado. Foi pior do que o Dunga, pior do que o Léo, porque o Dunga e o Léo eram operários. Ele trabalhava na plana, eu trabalhava no torno. Eu também ia de bicicleta. Ele ia rezando em línguas, eu ia dormindo no guidão da bicicleta. Eu saía da aula, chegava em casa meia-noite, tinha que levantar às 4 horas para trabalhar. Então quando pegava uma reta ali assim, na rodovia que vai para a fábrica de arma lá em Itajubá, eu pensava que dá tempo de dormir um soninho. Aí, ixi, quantas vezes eu caí no asfalto
esfolado, né? Francisco foi pior do que nós dois, porque nós dois, coitados, nós dois era pobre, nós era operário. Francisco era rico, o pai dele, ó. E vocês sabem que uma das coisas que torna a pessoa mais linda nesse mundo é dinheiro. Rico não é feio. Pode ser medonho, mas sempre acha uma que acha ele bonito. E ele acredita ainda nisso, né? Isso, você vê que é esvelhando lá, tudo esgualepado, né? Uma moça bonita, ela me ama. Ama sim. Para de dar dinheiro para ver se ama. Você é boba, velho. E eu acho que essas moças estão certas, que burro nasceu para sofrer. Tem que sofrer mesmo. Vai que manda saber. São Francisco, antes de ser santo, ele era rico, bonito, italiano, sangue quente. Ah, Francisco pintou e bordou. Mais bordou do que pintou. Ele apreciava o material. Tinha uma tendência muito forte. Que as italianonas beiçudas. Aí ele se converteu, todo mundo conhece a linda história dele. Mas o homem velho, o Léo velho, o Dungão velho, continuou nele. E ele tinha crises de tentações violentas. Ele estava lá rezando, deitado, dormindo, e começava a lembrar das mulheres lindas com as quais ele se relacionou, e a carne dele ardia, pegava fogo. Ele ficava desesperado, ele rezava, e quanto mais rezava, mais assombração parecia. E um dia, num momento de desespero, mas aí que você vê a importância da pessoa se lançar em Deus. Ele desesperado, ele tirou a túnica, saiu da sua celazinha, pelado, rezando. No que ele vai passando, ele vê aquele jardim cheio de roseira, cheio de espinho. Para matar o procedimento carnal, ele pula naquele canteiro de espinho, para furar o corpo, para ver se a dor tirava o que ele estava sentindo. E Deus deu uma lição linda para ele. Imediatamente os espinhos desapareceram. E Deus recebeu aquele corpo de Francisco, cheio de desejos carnais, só com as pétalas da rosa, sem nenhum espinho. Deus também quer fazer isso comigo e com você. Basta a gente ter a coragem de ficar nu e lançar monus nele. Meus irmãos, para você não ficar com inveja de Francisco, o Pai deu a você uma rosa exclusiva, que nunca teve, não tem e nunca terá espinho, e que está sempre viva no céu. Maria Santíssima. Pule no colo dela. Maria é a rosa sem espinho. É a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa. Pule no colo de Maria. Ela não está longe de nós. Olha o evangelho que a igreja apresenta na festa da Assunção de Maria. Eu acho, gente, a coisa mais fantástica do mundo, o senso de humor da Bíblia. Tanto que o Nelson ontem, bisbilhotando a minha Bíblia, tirou as minhas anotações ali. E o senso de humor da igreja. No dia em que a igreja apresenta Maria assunta ao céu, o evangelho conta que Maria foi a pé, às pressas, na casa de Isabel, trabalhar de empregada doméstica. A única mulher no mundo que teve o rei na barriga trabalhou de empregada doméstica. Única, ela teve o rei na barriga. Que coisa espetacular. Para dizer para mim e para você que Maria está pertinho de mim e de você, que nós também podemos pular no colo dela, na hora que vem o desespero, na hora que vem a queimação, e ela virá, porque é semente de Deus que está dentro de nós.
Maria nos ensina uma coisa que Santo Agostinho, homem que estudou Platão a fundo, pôde ensinar para nós, o que a igreja aprendeu e que eu queria ensinar a você também hoje. Quem não vive espiritualmente a sua carne, viverá carnalmente o seu espírito. Ou você aprende a viver espiritualmente, na força do Espírito, a plenitude do Espírito, os seus relacionamentos carnais, ou você vai acabar vivendo de modo carnal a sua dimensão espiritual. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, esse dragão medonho, pavoroso, feio, cheio de chifre é próprio dele mesmo, que só com o rabo ele varria 1/3 da terra. Ô bicho medonho, feio. Quem o deteve? Está aí no Apocalipse. A mulher vestida de sol é mãe do homem que salvou o mundo. Se você não aceita que essa mulher seja Maria, então você não pode aceitar que o filho dela seja Jesus. Aí tá bom. Ao olhar para... E aqui eu estou já aproximando para vocês as duas dimensões que Deus pôs muito no meu coração para falar hoje. Maria e Eucaristia. E por quê? Porque o tema desse acampamento é afetividade e sexualidade. Gente, o humor da igreja é espetacular. Que visão esplendorosa a igreja tem do corpo humano, para afirmar que o corpo de um humano, Maria, está inteirinho no céu. Sabe o que isso significa? Significa que existe no céu um seio humano igual o seio das senhoras e das senhoritas. Que o corpo humano é pedaço de Deus, que o corpo humano é desejo de Deus, e que por isso você não pode jogá-lo no lixo. Se Jesus subiu ao céu, a ascensão, e subiu ao céu com o seu corpo humano. Ele falou isso, o Evangelho fala isso. Jesus disse para Tomé: põe a sua mão aqui no meu lado, olha para a minha mão. Jesus subiu ao céu com o corpo humano, masculino. Então, existe no céu um corpo masculino, lindo, 1,80 m de altura, diz a NASA, nos exames que fez do Santo Sudário em Turim, 1,82 m, 10 centímetros para cima de mim aqui assim. Um homem lindo, másculo, aquilo que o Dunga falou. O corpo de Jesus revelado no sudário é um corpo másculo. Na tradução daquilo que escreveu Flávio Joséfo, um judeu que descreveu Jesus do seu tempo, um homem lindo, um homem másculo, ombros largos, de uma resistência esplendorosa, senão fisicamente não teria aguentado tudo que aguentou. Imagine a barriga da perna de Jesus, a dureza que não era, pois um homem caminhava, passava dias e noites andando, tinha jejum, tinha um autocontrole espetacular. Jesus devia de ser um homem esplendorosamente lindo, igualzinho o corpo de vocês rapazes, de nós homens. Por isso nós não podemos jogar o nosso corpo no lixo. O corpo humano, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a assunção de Maria diz o seguinte: o corpo humano tem um destino definitivo e sagrado. Esse corpo, ele vai ser elevado à glorificação de Deus. E aí vai desaparecer as imperfeições. No céu não tem gente feia. Mas
Os santos místicos que viram o inferno, viram uma coisa que todos eles chamam a atenção. Diz que no inferno tem gente medonha de feia, tem gente deformada, esqualepada, escangalhada. Eu tenho dó de gente feia por isso. Então esses santos perguntaram para Deus: quem são aqueles feios que tem no inferno? E todos eles tiveram a mesma resposta, sem se conhecer. Aquelas almas corporificadas no inferno, mais medonhas, são aquelas pessoas que morreram em consequência dos seus pecados sexuais. Não é brincadeira a sexualidade não, gente. E tanto não é brincadeira, que ao colocar para nós a ressurreição e a ascensão de Jesus e a assunção de Maria, que hoje estão com um corpo físico no céu, a igreja pela Eucaristia diz que o céu inteiro chega até você, no seu corpo, na hora que você recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em cada Eucaristia. O seu corpo é templo. Templo é recorte. Se você olhar na sua Bíblia, a Ave Maria traduz de uma forma maravilhosa o versículo 31 do primeiro capítulo da Bíblia. Deus contemplou a sua obra. Ou seja, contemplar é olhar o templo. Deus se enxergou no ser humano. Deus olhou para o corpo humano, o corpo nu de Adão, o corpo nu de Eva. E Deus vibrou de alegria, porque Deus se enxergou no corpo humano. Não existe nada nesse mundo mais parecido com o coração de Deus do que o corpo humano. Por isso, gente, que quando você lê os livros do meu amigo que está aqui, Dr. Roque, Marcos Savioli, e vê aquilo que ele como médico fala, você vê o mistério que hoje a medicina percebe. Que mistério espetacular é o corpo humano. Eu já falei aqui nesse rincão quantas vezes, a unha do meu dedo é muito mais espetacular do que o computador mais fantástico da face da terra. Olha o seu corpo, olha a perfeição do seu corpo. Na palma da sua mão você tem 7.000 poros. Aqui. Quanto que a ciência está lutando para tentar clonar? Clonar é coisa de imbecil. Clonar, a gente clona a árvore. Vai lá, tira um galho, clona e planta no chão. O ser humano reproduz Deus. A pele humana reproduz Deus. O corpo humano é um milagre de Deus. Não é coisa do passado, é do agora. Você imagina a medicina que hoje pode olhar. O Roque, que é especialista no coração, pode olhar com os aparelhos, o coração batendo. A criança com 3, 4 semanas de vida, o médico escuta o coração da criança batendo. 108.000 vezes por dia ele bate. Olha a delicadeza de Deus comigo e com você. Ah, padre, mas eu já pequei muito com o meu corpo. Será que Deus não parou de me perdoar? Você já mordeu o beiço? Já? Às vezes a gente dá uma dentadinha assim, né? 2 dias depois, que jeito que está? Fica cicatriz? Deus é o único que opera sem deixar cicatriz. Para dizer, o seu corpo é lugar de Deus. Por isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, entendam do jeito que quiser, que eu estou pouco lixando para quem entender errado. Quando um homem olha para uma mulher bonita e ele sente essa atração, ele devia aprender a louvar a Deus. Quando uma mulher olha para um homem bonito e sente uma atração, tem que louvar a Deus. Por quê? Porque só é bonito porque tem participação em Deus. Quem falou isso foi Jesus. Quando aquele jovem falou assim: bom mestre, o que eu faço para ser feliz? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.